O irmão nos lembrou hoje pela manhã. O tudo se fez novo. As palavras que eu vos tenho dito são espírito, são vida. Porque eu vim para que tenham vida. E vida em abundância. Então, meus amados irmãos, nosso Senhor faz isso com esses 2 discípulos de Emaús, sem mesmo eles o reconhecerem. Então a jornada segue. Início do capítulo, túmulo aberto e o Senhor ressurreto. Na jornada para Emaús, escrituras abertas, coração ardendo. Mas tem mais ainda nesse relato ainda de Emaús. Olhos abertos. Então é dito que em um determinado momento, os seus olhos foram abertos. Terceira coisa, aberta. E eles reconheceram que era Jesus. Se você seguir o relato, e nós vamos lá para o verso que lemos na introdução. Veja o verso 45. Então lhes abriu o entendimento. Agora não é dos discípulos de Emaús apenas. Agora é dos discípulos dele, que estavam reunidos após a ressurreição. O relato começa no verso 36. Então é dito que ele abriu o entendimento deles, baseado no quê? Olha o final do verso 44, de novo. O Senhor diz a eles, ministra a eles, tudo o que de mim, final do verso 44, está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Só que essa lei de Moisés, profetas e salmos estavam na mão deles há muitos e muitos anos. Assim como também estava lá na Babilônia. Eles tinham a Torá, eles tinham a lei, eles tinham salmos, eles podiam cantar louvores na Babilônia, eles podiam ler a Torá, mas o que eles não tinham? Eles não tinham olhos abertos. Aí nós temos aquela passagem linda em Neemias 8, que registra um serviço de Esdras, em Neemias 8. Quando Esdras toma a lei e lê diante do povo, da alva até o meio-dia, dando explicações para que eles entendessem o que se lia. E você se lembra o resultado, não lembra? E eles choravam. Mas as escrituras estavam na mão deles. Por que isso não aconteceu na Babilônia? Não é exatamente porque eles estavam na Babilônia, isso também é importante. A posição estava equivocada. Eles deveriam estar em Jerusalém. Jerusalém havia sido destruída, queimada, por causa da apostasia. Mas não é apenas porque eles estavam na Babilônia. Porque Esdras também estava na Babilônia. E foi lá que ele recuperou a palavra de Deus. Mas é porque lá eles estavam com seus olhos cerrados. Os objetivos eram outros. Na Babilônia eles tinham prosperidade material. Na Babilônia eles tinham liberdade de culto. Eles podiam edificar suas próprias casas. Eles podiam exercer os seus ofícios. Ourives, perfumistas, pedreiros. E o mais importante para eles, liberdade religiosa, eles tinham. Quando o Senhor deu a palavra através de Ciro para retornar para a Babilônia, a imensa maioria nunca retornou. Retornar para uma jornada penosa e ir para uma cidade destruída, com qual motivo? E aí, para seguirmos o texto de Lucas, gostaria de mencionar isso aqui para os irmãos. Para que o Senhor continue encontrando caminho nesses dias no nosso coração. Tantos irmãos nossos têm vivido tempos de conflito espiritual. E buscando de novo o próprio Senhor. Tocá-lo, vê-lo, servi-lo. Serem restaurados à simplicidade e pureza que são devidas ou são de Cristo. Então, meus irmãos, quando eles retornaram por um único motivo. Qual era esse motivo? O nome, a glória e a vontade de Deus. Não tinha nenhum motivo outro natural. Aliás, se olhasse o aspecto natural, nunca teriam saído da Babilônia. Por qual motivo? Se exporem numa jornada, você lembra de Esdras? No segundo retorno, antes de fazermos a jornada, fizemos um jejum no rio Ava. E nos humilhamos diante do Senhor para pedir a Ele uma jornada segura.
Porque eles sabiam muito bem do imenso risco até da jornada. Iriam chegar numa cidade ainda totalmente carente. Apenas o templo estava edificado, não tinha mais nada, não tinha muros, não tinha um serviço adequado, não tinha nada. Então aqueles que retornaram, desde o primeiro retorno com Zorobabel, o segundo com Esdras, o terceiro com Neemias, eles retornaram por um motivo. O coração deles foi de novo atrelado repetindo, ao nome de Deus que estava em Jerusalém. A vontade de Deus que estava em Jerusalém. E a glória de Deus que estava em Jerusalém. Irmãos, Hebreus 13, se referindo àqueles que estavam ali naquele contexto dos sacrifícios e ofertas e serviço do Velho Testamento, tão maravilhosa epístola, ela diz algo, e já que tocamos nisso, creio que é algo que o Senhor tem desejado que eu ainda diga aqui. Então me escute com atenção. Repetindo, muitos irmãos nossos estão passando um tempo de muito conflito espiritual. E nós temos tomado conhecimento e chorado com eles, nesses conflitos. Em alguns casos, nos agonizado com eles, porque não é uma coisa simples. Então, Hebreus capítulo 13 diz assim, escute bem. Saiamos a Ele fora do arraial, levando a sua vergonha, seu vitupério, tudo que implique essa saída. Mas o mais importante aqui, não é nem o saiamos e nem o vitupério, embora as duas coisas sejam importantes. A frase-chave ali é a Ele. Então nós temos que fazer uma pergunta. E ela vale para todas as esferas de nossas vidas. Não apenas para os irmãos que estão enfrentando tantas lutas nesse sentido hoje. Vale para todos nós. A que, ou para que, o Senhor nos tem chamado a sair? Quem sabe de uma condição, de um trabalho. Quem sabe de uma amizade, de um relacionamento. De um contexto qualquer. Será que a virtude está apenas em sair? Será que a virtude está em apenas levar o seu vitupério? Claro que não, meus amados irmãos. A virtude está em sair a Ele, fora do arraial, levando o seu vitupério. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo dias de urgência espiritual. Nós não temos mais tempo a perder. Com recreações, entretenimentos, atividades, muitas delas chamadas de espirituais. Mas o foco está sendo perdido. E se o foco é perdido, tudo sai de órbita. Se o astro que governa o nosso sistema deixar o centro, o que será dos planetas? Vão se extraviar, vão se colidir. Se você tem uma roda onde o eixo não é central e tenta andar numa carruagem sem que o eixo esteja no centro, o que vai acontecer? Solavancos. Quantos centros equivocados têm ocupado o lugar de Cristo mesmo? E aqui, meus irmãos, tem 2 deles que são muito especiais para tomarem o lugar de Cristo mesmo. E quero ter a liberdade de citar para você quais são. O primeiro se chama ministério. Ministério. Meu ministério. Meu ministério. Sabe, meus irmãos, só há um ministério na face da terra. E ele se chama o ministério do Espírito Santo. Ou nós estamos dentro desse ministério, cooperando com o Espírito Santo, como vasos que podem, cada um na sua medida, de sermos usados por Ele, ou nós estamos fora do único ministério que há sobre a face da terra. O ministério do Espírito Santo. Não há outro. E nós temos o privilégio de cooperar com este ministério. Você lembra Paulo escrevendo aos Coríntios? Tendo, porém, este ministério. Isso é 2 Coríntios 4. Lembra o que ele falou no 3? Você lembra de 2 Coríntios 3? Que ministério é esse?
Ministério do Espírito. Segundo aos Coríntios 3. Leia esse capítulo. Então, por isso ele diz, tendo este ministério. Ele não está dizendo o meu ministério exatamente. Ele está dizendo, eu sou participante deste ministério. Então, tendo este ministério, nós não desfalecemos. Mais à frente do capítulo, 2 Coríntios 4, ele vai dizer, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso homem interior é renovado de dia em dia, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, as que se não veem são eternas. Então, meus irmãos, esse é um centro equivocado, tão atraente, porque há coisas ruins no nosso coração, que precisam ser expostas na luz do Senhor. O que significa ministério? E aqui eu não estou me referindo especificamente ao ministério da palavra. Todos os santos do Senhor, irmãos e irmãs, têm ministério. Ou não tem? Ou algo inativo e inútil no corpo de Cristo? Será que há? O que Paulo ensina em 1